Fala, turma do Click to Pixel, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal, eu sou Edson Souza. Nos próximos minutos eu quero te levar um pouco a pensar lá na era em que o Nintendo 64 chegou a nossas vidas. O ano era 1996. A Nintendo lançou um controle que revolucionou os jogos em 3D, mas que tinham pequenos problemas. O direcional era complicado, o analógico na verdade, né? Ele novo era maravilhoso, mas com certo tempo de uso aquilo virava pó. Seu polegar triturava aquilo de uma forma espetacular, principalmente jogando aí o Mario Party, jogando jogos que exigiam muito, né? Eu joguei muito Star Fox, um jogo maravilhoso. E agora em 2026, neste momento que vos falo, a 8-Bit Do lançou recentemente em parceria com o Analog 3D. Caso você não saiba o que é Analog 3D, eu vou deixar uma imagem aí para você saber. E se você quiser saber mais sobre o Analog 3D, convido você a visitar o meu outro canal, o Art Game, que lá eu falo especificamente de FPGA, ok? E é sobre isso que se trata o Analog 3D. Então, essa parceria veio prometendo corrigir todos os erros do passado no 64. Mas aqui no laboratório do Click to Pixel, não vivemos só de nostalgia. Nós vivemos de dados. Nós já provamos que o adaptador, por exemplo, que é o que eu utilizo aqui, tá? No caso aqui é Bluetooth e estou utilizando o meu adaptador MyFlash Magic X. Ele é um monstro de velocidade, eu gosto muito dele. Mas o que acontece quando espetamos esse meninão aqui, ó, 8-Bit do 64 nele? Será que o adaptador tira o atraso do Bluetooth? Ou o controle vai gargalar a sua jogatina? Então, prepara o print aí da tela, prepara o seu café, porque a nossa máquina de Polyhate escancarou a verdade sobre este menino aqui, tá bom? Lembrando que aqui eu faço todos os meus testes com o OSLTT, ok? Mas antes de falar do input lag, vamos dar o mérito onde é devido. O calcanhar de Aquiles do N64 original foi resolvido. Essa é a pergunta que muitos se fazem. A 8-Bit Do equipou essa alavanca. Vamos começar pelo analógico dessa vez, porque o analógico aqui é o grande foco. Você se lembra como era o controle antigo? Eu vou mostrar aqui para vocês, até para a gente ter base. Para um pouquinho. Esse aqui é o original. É a carcaça que nós temos. Porém aqui dentro tem um kit da 8-Bit Do, que em breve também sai uma análise do kit, tá? Que é um kit da 8-Bit Do. Se você reparar aqui no meu kit, eu não tenho a alavanca original. Tudo aqui é do original, mesmo aquela alavanca que ela é fininha, vocês se lembram? Aqui eu já estou acostumado com o kit da 8-Bit Do. Então, sai esse menino e entra esse. Então, aqui a questão é Hall Effect, ou seja, já é magnético, então a gente já tem aí uma bela vantagem em relação ao que a gente tinha lá. A gente tem aqui zero de atrito de peças de plástico, ou seja, não vai virar mais pó. Fim daquele, sabe, aquela coisa imunda, aquela coisa terrível. E drift, que não temos mais, realmente não temos. Olha que coisa linda, né? Você tem aqui as posições. Olha lá. O controle como um todo ele tem uma estrutura muito bem montada, que já é uma característica da 8-Bit Do, né? 8-Bit Do já faz isso brilhantemente. Você tem os cliques aqui, ó, os de ombro, ó, cliques. Só que são todos macios, são membranas, tá? Não é clique, por exemplo, de mouse ou aqueles micro switches, não. Ele é macio, silencioso. Você tem aqui a posição dos botões. Então, essa parte aqui, ele quer relembrar essa questão. Vale lembrar que saiu uma versão dessa nessa cor, tá? Então, para mais nostálgicos, você tem a opção de pegar
nessa cor. E tem agora uma versão além do Bluetooth 2.4 GHz. Se você ainda está na dúvida e não pegou, talvez o 2.4 pode ser uma opção interessante, tá bom? Agora, porque já vem com o dongle que você pode colocar no seu próprio Nintendo 64, tá? Se você tem ainda o console físico aí. Aí você poderia aproveitar esse ponto aí, tá? A grande sacada para os retro games foi manter o portão aqui, ó, octagonal. Ó, essa parte octagonal. Deixa eu ver se você consegue ver aqui, ó. Vocês estão vendo? Porque, ó lá. Isso se manteve. No original também tinha, apesar da alavanquinha, ele era octagonal. Sem essa trava física nas 8 direções, seria muito complicado correr em linha, principalmente correr em linha reta com o Mario, né? Nas pontes estreitas do Super Mario, ou mirar cravado em GoldenEye 007, né? Porque você usa a precisão dele aqui, né? Eles modernizaram o sensor por baixo do capô, mas a física dos anos 90 continua intacta, na minha opinião. Sem falar na volta gloriosa dos botões C, né? Os botões C estão aqui. Amarelos, que são os originais, né? Que aqui no caso é tudo preto, mas você tem aí lá na versão também mais nostálgica, né? Então, esses botões, os C amarelos físicos, que acabam com aquela gambiarra de mapear o analógico, né? Para quem tinha o controle com o outro analógico aqui, que a gente fazia isso, né? A galera mapeava aqui e tornava aquele analógico aqui como os comandos C. Aqui você não precisa. Aqui você está exatamente a forma física, né? E aí com o Start aqui, com os outros botões aqui, né? Com uma pegada muito gostosa, porque é uma pegada muito bacana, não tem nem o que falar disso, tá bom? Então, isso é uma coisa bacana, facilitou bastante isso, porque trouxe aqui praticamente o que nós tínhamos aqui na versão original, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos que nos interessam bastante. Sobre a questão do digital, que eu acabei antes de eu passar para outra. Cara, eu particularmente gosto muito do flutuante. Não vou te dizer que ele é péssimo. Não, ele é bom. Eu até acho que ele é bom. Pra quem joga jogo de luta, eu já não sei te dizer se ele é tão bom quanto, por exemplo, o flutuante do Sega, que eu gosto bastante, né? Esse aqui, essa cruz rígida, fixa, pode ter algumas falhas? Talvez, tá? Aí só quem realmente é aquele especialista de luta, né? Para uma corrida, para um Mario Kart. É que normalmente, no caso dos jogos do 64, você utiliza 90%, você vai estar aqui, ó, no analógico. Então, eu acredito que o principal aqui, que é onde eu uso mais também, eu jogo aqui o F0, por exemplo, você joga tudo aqui no analógico, ok? Então, agora vamos dar uma olhada aqui, que nós ligamos ele no todo poderoso tradutor de protocolos, meu MyFlash. Aliás, tem um vídeo falando sobre tradutores de protocolo, que eu vou deixar um link aí, depois vocês dão uma olhada lá, tá bom? Eu uso aqui o MyFlash Magic X, mas você pode estar utilizando aí outro equipamento, você pode estar usando outro tipo de dongle, você pode estar usando aí a Brooks. Então talvez o resultado possa dar alguma diferença. Não muita, mas talvez você pode dar alguma diferença, porque tem equipamentos que vão acrescentar latência. Não é o caso do meu, porque é baixíssimo de latência que ele acrescenta, e o resultado como um todo. Então, o que acontece aqui? Qual é a leitura de polyrating que eu tive aqui? Né? De média, aliás, perdão, antes de eu falar da polyrating, qual a leitura de média que eu tive aqui? 32,64 milissegundos. Cara, o que isso significa? O controle se comunica a modestos 31 Hz. O adaptador Magic X, ele é rápido? Ele é, mas ele não faz milagres. Se o controle emissor for lento, a placa Bluetooth do 8-bit Duo, dentro dessa carcaça que você está vendo aqui, foi programada para entregar pacotes de dados
30 vezes por segundo. Não tem como mudar isso. Então, o MyFlash recebe isso, passa informação para o SLTT exatamente como a placa está fornecendo. Lembre-se, isso aqui é controle por rádio. O verdadeiro problema aqui que eu encontrei, que para mim é um calcanhar de Aquiles, e é a estabilidade. Ou seja, ele não é estável, ele tem muita instabilidade. Ele teve uma variação de absurdos 33,33 milissegundos de variação. Teve engasgos na transmissão que chegaram a picos de 91 milissegundos, gente. Eu vou deixar o log de dados para vocês darem uma olhada, tá? O sinal Bluetooth antigo, acredito, né? Esse sinal Bluetooth, se eu não estou enganado, tá? Eu posso estar equivocado. Mas esse kit aqui, eu vou fazer o teste, que eu não fiz ainda. E eu acredito que vai dar exatamente a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, eu acredito que já é um kit bacana, é um kit bem legal, tá? Mas que eu acredito que ainda é o mesmo. Claro que eu tenho que levar em consideração a interferência de rádio, tá, galera? Eu tenho o meu ambiente, você tem que considerar isso também, tá? Mas vamos colocar aqui os pingos nos is e dar os devidos valores. Isso é um problema? Depende do seu mundo. Se você for jogar um torneio competitivo moderno, isso aqui, esse resultado que eu tive aqui, ele se torna injogável, tá? É complicado. Mas para um retro gamer, deitado no sofá, jogando Zelda, Mario Kart, Ocarina of Time aí, cara, travando a 20 a 30 FPS originais do console, a movimentação é tão cadenciada que o seu cérebro e a taxa de quadros do jogo simplesmente engolem esses engasgos. Você zera a fita sem nem perceber. Lembrando que eu tô falando aqui, você jogando numa CRT, ou no Mr. FPGA, ou no console original. Se você levar isso aqui para uma tela que tem já um input grande, um input alto, isso aqui vai te dar dor de cabeça. Vai te trazer uma experiência não muito boa, ok? Mesmo se você estiver jogando de modo casual, tá? Então vamos dar aqui o meu veredito aqui. Olhando para a nossa lousa, para a nossa tabela aqui, o 8-bit do 64 leva um justíssimo 9.5 na precisão analógica, que realmente é muito boa. Mas cai para 7 na latência e leva aí um 8,5 na consistência, que ele oscila muito, justamente pelos gargalos de transmissão que flagramos hoje, tá bom? Qual é o veredito final e simples? Se você comprou o Analog 3D, se você comprou ou tem aí na sua coleção e joga o Nintendo 64 e quer, ou mesmo você tem aí o Mr. FPGA para você utilizar aí numa CRT, que fica aqui a minha recomendação bem claro que isso aqui numa CRT, e quer melhorar as mais confortáveis experiências possíveis para reviver a era do Nintendo 64 no PC, desde que seja uma tela de baixa latência, sem fios cruzando a sala, este é o melhor hardware já feito para isso, na minha opinião. A menos, claro, que você tenha aí o seu original com o kit da 8-bit Duo. Mas respeite os limites do Bluetooth, tá? Principalmente os adaptadores que você possa estar usando por aí, ok? Então, minha opinião é nostálgico, vai jogar no 64, seja onde for, ele é ótimo. Para outros jogos, outras plataformas, não sei, eu não achei assim tão interessante. Acredito eu, na minha opinião, ele é pensado e foi pensado principalmente aí para quem tá pegando um Analog 3D ou para quem tem um Mister e quer aproveitar aí no seu Core do 64. Porém, recentemente, como eu falei, eu vou deixar uma imagem para vocês, saiu essa versão com o Dougal 2.4. Aí o jogo pode mudar, ok? Aqui é Bluetooth, a gente tá falando em Bluetooth. Então é isso, turma. Curtiu ver o raio-x completo do laboratório? Então esmaga o dedo no botão de like aí. Se inscreve no canal e comenta, isso é importante demais, principalmente para eu compartilhar com vocês informações. E claro, diz pra mim aí, qual foi o controle de videogame que mais te deu calo no dedo na infância? O meu não foi esse. Eu trago um dia pra vocês, tá bom? Turma, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço, fique com Deus e fui. Grande abraço. Tchau, tchau.